Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Como é que vocês estão? Aqui quem fala é Rízia do Vale. Se você não me segue lá no Instagram, corre lá, por favor, segue, que lá eu geralmente comento sobre atualidades, política, coisas que estão acontecendo, coloco lá memes nos stories, eu publico bastante coisa todos os dias, tentando trazer à tona coisas que talvez você que tá me assistindo não conseguisse ter acesso por, sei lá, N motivos aí. E eu faço questão de no meu Instagram sempre ficar atualizando ali, trazendo pelo menos as notícias que eu julgo serem as mais importantes. Aqui, por enquanto, nesse canal, a gente tá sendo bem específico nos temas, né, que estão girando em torno de livros e da literatura. Tenho trazido alguns conteúdos sobre música também, sobre os destaques em relação à música, cinema, que tem a ver ali com cultura, com artes, né? Mas eu pretendo, mais pra frente, eu tô planejando, eu tô produzindo isso, eu pretendo trazer aqui pro canal um quadro que ele vai ser ao vivo, vai ser semanal, vai ser tipo um giro semanal, uma pegada mais jornalística e Carly. Pra falar de forma mais informal, conversar com vocês, falar sobre atualidades, trazer alguma coisa, quem sabe, da cultura pop, alguma coisa da internet, comentar sobre, trazer memes e falar sobre música também, falar também sobre as leituras do momento. Vai ser uma vibe assim mais de algo mais atual, ao vivo, do que tá acontecendo agora, um pouco mais generalizado assim, só que dentro dos temas que eu sempre tô abordando aqui, que é racismo, política, globalização, cultura pop e etc. Então, se você não me segue ainda no Instagram, segue lá, que eu geralmente converso bastante, posto uns textos, umas opiniões, compartilho essas notícias, falo também de coisas que eu tô planejando fazer aqui no canal, coloco enquete lá perguntando sobre coisas que vocês acham que seria bom pra fazer aqui no canal também, converso na DM com a galera que me dá ideia e sugestão e etc. Então é isso, e não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Bem, o vídeo de hoje vai ser um lidos do mês um pouco diferente, porque não foram lidos, e sim lido do mês, porque eu só li um livro no mês de maio, e eu vou falar um pouquinho sobre essa experiência, sobre ter lido Ensaio sobre Lucidez, e também vou falar sobre o fato de que ler pouco, ou ler menos, ou ler apenas um livro por mês, não te faz menos leitor de jeito nenhum, e não é um motivo pra você se comparar, nem pra você se menosprezar de jeito nenhum. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje, então vamos pro vídeo. Pessoal, primeiramente, existem autores que exigem mais. Essa foi uma das coisas que eu escrevi aqui, um dos tópicos, do porquê que eu acredito muito veemente que você não deve de jeito nenhum, nunca, em hipótese alguma, se comparar a nenhum outro leitor, a nenhum outro ritmo, porque a experiência de leitura, a experiência de ler qualquer livro é uma experiência única. Cada livro foi escrito por uma pessoa que tem uma mentalidade, tem uma cabeça, é um mundo ali dentro dela mesma, né? Um mundo de experiências, de visão de mundo, de vivências, de educação, de cultura, de opiniões, de perspectivas. Então, cada livro, ele vai, naturalmente, vai carregar as características de quem o escreveu e vai carregar a linguagem de quem o escreveu. Então, os livros, cada livro é um mundo, cada livro é uma linguagem nova que você está entrando em contato. Assim como quando você conhece uma pessoa e às vezes é uma pessoa que você não está acostumada com aquele tipo de linguagem, e você fica meio, nossa, que pessoa diferente, o que ela quer dizer com isso? Esse comportamento aqui dela significa o quê? Sabe aquele momento de estranhamento no início de conhecer uma pessoa que não é muito parecida com você, não é muito familiar? Isso acontece também nos livros. E também acontece nos livros da gente conhecer, ler livros que de cara a gente entende, que de cara a gente se identifica, ou que a gente consegue compreender a linguagem mais familiar. Mas assim, na minha experiência de leitura, pelo menos, desde 2021, que foi quando eu comecei a ler, de todos os livros que eu li até agora, eu acho que eu li uns 100 e poucos livros até agora, todo livro que eu li foi diferente e cada livro foi um desafio. Não teve, eu acho que nenhum livro assim que eu comecei a ler, que eu fui ler e que de primeira eu consegui compreender completamente a linguagem do autor e compreender tudo que ele estava querendo dizer. Mesmo agora, sabe, mais recentemente, depois de muitos anos lendo, é sempre um desafio, é sempre diferente, é sempre algo a você se adaptar, entender, né, compreender. E assim, existem autores, além de tudo isso que eu tô falando, né, que eu acho que todos os livros são um desafio, existem autores que te desafiam mais do que outros. Seja pela sua experiência, seja pelo nível também, né, de leitor, se você está no nível inicial, ou intermediário, ou avançado, vai ter
leitores que vão estar no nível mais avançado, que alguns autores que antes desafiavam eles, hoje não desafiam mais. Mas podem desafiar você, podem me desafiar. Eu que sou uma leitora intermediária, me considero na intermediária. Tô no meu 4º ano de leitura, de lendo assim, de forma habitual. E eu me considero hoje uma leitora intermediária. Então, existem livros e autores que eles vão exigir mais, porque são autores que têm uma linguagem um pouco mais e complexa. Quando eu digo complexa, não é complexa que é superior. Não é nesse sentido, é complexa no sentido de que tem mais camadas a serem descobertas, a serem compreendidas. Existem mais facetas, mais aspectos, porque o autor quis assim. Porque foi um autor que ele achou que, pra comunicar o que ele tá tentando comunicar, ele precisou fazer isso. Ele acha que é assim que ele deve passar essa mensagem, ou ele escolheu assim, porque faz parte do que ele é, ou do que ele acredita, ou do que ele gosta, né? Então, por conta dessas coisas, existem autores que a linguagem às vezes vai ser um pouquinho mais intensa, né? Vai ter mais coisas para você prestar atenção, mais informações. A própria história, às vezes, é uma história que tem mais personagens, que tem mais coisas acontecendo, né? E aí, querendo ou não, esses livros vão ser livros que vão te exigir mais, que vão tomar mais o seu tempo, vão tomar mais a sua energia, vão exigir mais concentração de você, vão exigir mais foco. E se eles exigem mais foco, atenção e energia, isso quer dizer que quando você for parar para ler, mesmo que você leia menos, você vai precisar se doar muito para poder conseguir, às vezes, poucas páginas em troca. Tem livros que você lê mais páginas e você não precisa doar tanto de si para poder ter todas aquelas páginas de volta. Mas existem livros que você precisa doar mais energia para ler menos páginas. E José Saramago, pra mim, é um desses autores. Eu acho que ele é um autor que exige mais. E eu tô falando a partir da minha experiência, né? Claro, mas pelo menos do que eu escuto de outros leitores também, de outras opiniões, outras pessoas que também falam sobre ele, falam sobre a experiência de ler ele, geralmente as pessoas falam que é cansativo, que é difícil, que elas ficam beirando a desistência, que vão ali se arrastando. E isso quer dizer pra mim, né, pelo menos na minha experiência, de como eu lido com ele, do que eu percebi lendo ele, agora lendo o 3º livro dele, né, li o 3º livro dele, que ele é um autor que exige mais. Eu acho que ainda mais de nós brasileiros, leitores brasileiros, porque ele escreve no português de Portugal. E ainda tem esse desafio aí, além de todo o desafio que já é ler Saramago. Então, assim, nem sempre o que a gente planeja numa leitura, né, ao montar uma lista, falar assim, eu vou ler, por exemplo, eu montei esse livro aqui, Céu sobre a Lucidez e Escravidão 1, botei os dois juntos. Eu não tinha lido Laurentino Gomes, mas já tinha lido Saramago, então talvez eu tenha sido um pouco menina, né, nessa minha decisão aí, porque Escravidão é um livro bem grande e com bastante páginas, é de um autor que eu nunca li e é não ficção. Então, assim, não foi uma boa escolha colocar junto com o livro do José Saramago, que eu já sei que é um autor que me exige mais, né? Mas, mesmo assim, não tem como a gente prever tudo, né? Não tem como a gente ter certeza de como vai ser a experiência de ler um livro. A gente, do máximo que a gente faz é planejar, é ter ali, tentar ter uma ideia, fazer uma projeçãozinha. Mas a gente só vai saber mesmo na hora, quando a gente estiver lendo, quando a gente estiver tendo a experiência, que a gente vai saber se deu certo ou não, que tipo de leitor é, se a linguagem foi difícil ou não, como é que funcionou, né, na prática. Então eu acho importante sempre estar com a mente aberta, evitar ficar se frustrando de propósito, né, ficar se incentivando a frustração, mas tentar pensar de uma forma mais leve, ter um pouco mais de compaixão e entender que nem sempre o que a gente planeja se concretiza e tudo bem, a gente saiba nadar com a maré, de acordo com o que está acontecendo e se adaptando. Então, se precisar desistir, se precisar colocar um livro de lado, por exemplo, a primeira vez que eu peguei esse livro para ler em março, eu tive que dar uma pausa nele, porque eu tinha outros 2 livros que eu tava querendo terminar, e eu sabia que eu não ia conseguir terminar ele no mesmo mês, e que ele tava se arrastando muito, muita introdução, e aí eu simplesmente pausei e falei, vou deixar ele de canto, daqui a pouco eu pego ele de novo. Mas eu queria pegar ele logo, não queria deixar muito tempo parado, porque senão eu ia esquecer o que eu tinha lido, né? E aí não tem como, aí depois pra voltar e tentar lembrar, aí já fica muito complicado, eu tinha lido 100 e tantas páginas já. Então assim, eu me adaptei, sabe? Eu percebi que agora não é o melhor, eu vou dar uma pausa e aí depois eu vou tentar encaixar ele aqui num conjunto de livros, numa lista que faça um pouco mais de sentido, que me exige menos, e aí eu coloquei ele num mês que eu só ia ler ele de ficção e mais nada, porque eu sabia que ia precisar me concentrar só nele o mês inteiro. Mas aí aconteceu que
Esse livro aqui, Escravidão, que eu achei que eu ia terminar no mesmo mês, não consegui terminar. E aí entra uma outra questão aqui nesse vídeo, que é um outro tópico, que é o seguinte: a gente precisa ter noção da nossa realidade, né? E nos respeitar. Porque, acima de tudo, a gente precisa se respeitar. Acima de tudo. Se você não se respeita, você se sobrecarrega de propósito. E essa sobrecarga vai levar a algo. Vai levar a uma consequência que vai te prejudicar. Então, se você tem uma vida muito corrida, se você... Eu, por exemplo, não tenho família, não tenho filhos, não tenho marido, não tenho... Eu tenho uma casa que eu tenho que cuidar, né? Eu divido apartamento, mas mesmo assim, preciso fazer muitas coisas, dar conta de fazer muita coisa. Mas a minha vida não é a mesma vida de uma pessoa que tem uma família de, sei lá, 2 filhos, um filho tem marido pra dar atenção, pra... Enfim, tanta coisa, sabe? Só trabalha. Às vezes a pessoa estuda também alguma coisa. Então, a gente precisa ter noção da nossa realidade e ter compaixão e saber se respeitar. Porque eu acho que isso, assim, ó, é primordial se você quiser ser um leitor. Na verdade, se você quiser alcançar qualquer coisa na sua vida. Pelo menos é uma coisa que eu tenho percebido na minha jornada, é que a coisa mais importante é isso, é entender a sua rotina, se entender suas limitações, que tipo de pessoa você é, a quantidade de energia que você tem, como que é o seu dia, o quanto o seu dia já te exige, para que você consiga se adaptar de acordo com a sua realidade. Então, eu sou uma pessoa que trabalho presencial 8 horas por dia, eu preciso acordar muito cedo já para estar no meu trabalho. Eu preciso estar no meu trabalho 7h30, então eu preciso acordar 5h30 para não precisar me arrumar correndo. Eu nem sempre consigo acordar 5h30, obviamente eu acordo 6, 6 e pouca. Tenho que tomar café ainda, então assim, de manhã eu não consigo ler antes de ir pro trabalho. E aí eu arrumo um tempo no meu horário de almoço e à noite quando eu chego em casa para ler. Eu separo um tempo só para ler o livro X, ou só para ler qualquer dos livros, né, que eu estiver lendo. Então, esse mês de maio, né, eu tava lendo esse aqui bem devagarinho, lendinho, nananã, só que surgiram coisas que eu precisei me dedicar, meu trabalho intensificou, acabei ficando muito cansada durante o dia, aí já não consegui ler durante o dia, só li de noite, aí nisso já sacrifiquei a leitura de um dos livros, porque à noite só consigo ler um livro e no horário do almoço só consigo ler outro, não consigo ler os dois no mesmo momento de leitura que eu separo. Então, pra dar certo, eu preciso separar um momento de leitura para um livro que eu tô lendo de ficção e outro momento de leitura para outro livro de não ficção. E aí quando nesse dia corrido que eu tive, eu precisei sacrificar esse tempo, eu não consegui ler. E aí assim, né, às vezes o livro vai ficando pra frente, fico sem ler alguns dias, daí pego e aí não dá pra compensar, porque eu não tenho o tempo pra compensar. Eu só tenho o tempo no dia pra ler aquele número de páginas, para ter aquele número X de tempo. E aí quando num dia não dá, eu não tenho como no outro dia pegar o tempo que não deu para fazer nesse dia e fazer 2 vezes no mesmo dia. Você tá entendendo? Tipo assim, eu separo meia hora para ler num dia, todos os dias. Se eu não ler nesse dia aqui, eu não consigo separar 1 hora para ler nesse para compensar o outro. E aí acaba que o livro vai ficando um pouco de lado ali. Então assim, eu tô falando tudo isso para dizer que foi por isso, né, que eu não consegui ler esse livro e terminar ele em maio. Eu cheguei bem no final dele, ficou faltando tipo assim, 100 e pouquinhas páginas. 100 e pouquinhas páginas pra terminar esse aqui, mas não deu tempo e aí eu fiquei tranquila, de boa, assim ó, sem R$1 de culpa, sem R$1 de me martirizar, sem 1% de comparação com ninguém. E eu acho que isso é uma questão de você se respeitar, sabe? Você não merece isso. O seu eu não merece ser pressionado em relação a isso. Você não merece esse tipo de cobrança, sabe? Mesmo que a leitura seja algo assim que faz parte dos estudos, como esse aqui de não ficção, né? Que não é só para uma diversão, para um lazer, é também para uma questão de pesquisa. Mesmo assim, o que importa é que você fez o que você pôde com o tempo que você tinha e com a energia que você tinha. E ponto final. E assim, um outro tópico aqui que eu separei é: quantidade não é qualidade, né? Nunca foi. Qualidade acima sempre. Na minha opinião, em relação a tudo na vida, qualidade vem em primeiro lugar. Sempre. Essa ideia, eu acho, de quantidade primeiro que qualidade, inclusive, eu acho que ela é muito fomentada pelo nosso sistema capitalista que a gente vive, ultracapitalista, imediatista, extremamente acelerado, né? Que implanta na nossa mente essa cultura terrível, na minha opinião, de pressa, de fazer as coisas com pressa, sendo que leitura é algo que não deve ser feito com pressa. Nunca,
Nunca, nunca, nunca. Um livro, ele precisa, assim, minimamente, eu acho que o mínimo de respeito que a gente pode ter com o autor e com um livro, seja ele qual for, é dar o tempo pra ler aquele livro com atenção, sabe? Ler o que tá sendo dito, entender o que tá sendo dito. E às vezes não, eu acho que na maioria das vezes a gente só consegue realmente entender algo e absorver o melhor daquele algo quando a gente olha devagar pra aquilo. Quando a gente dá o tempo do nosso cérebro processar, do nosso cérebro entender, dele aos poucos ali se adaptando. E tudo bem. Você tá com pressa de quê? Você tá com pressa de quê? A sua vida é aqui e agora. A sua vida é o que tá acontecendo agora. Não existe essa ilusão de um futuro. O futuro não existe. O futuro é o que você constrói no presente. Então, não adianta ficar se apressando, porque eu acho que essa pressa também, ela cria uma ansiedade que vai criar uma cobrança interna que vai te paralisar. E eu tô falando você que vai te paralisar porque me paralisou. Eu tô falando da minha experiência. Na minha experiência, isso me paralisa. Isso faz com que a culpa, a exigência, a cobrança paralisa a gente, né? Me paralisa, pelo menos. E faz com que, a longo prazo, isso não seja eficiente. Então, assim, não existe pressa. Não fique se pressionando, se cobrando, se comparando. Você não tem nada que provar pra ninguém. Nada. Você só tem que provar a si mesmo. E não tem porquê você se exigir dessa forma. Se comporte com você mesmo de uma forma que vai te fazer bem, que vai te fazer se sentir em paz, se sentir tranquilo. Tenha compaixão por você. Você não tem nada a provar pra ninguém, a não ser pra você mesmo. O que importa é continuar caminhando. Sabe aquele... Eu vi num post do Instagram que eu achei muito interessante, mas isso aí... Muitas pessoas falam de formas diferentes sobre aquela questão do poder de fazer um pouquinho a cada dia, sabe? Eu acho também, da gente viver nesse sistema acelerado, a gente fica com a noção de tempo toda bagunçada. E essa noção de tempo bagunçada faz com que essa pressa nos paralise. E aí a gente não consegue desenvolver nada. Porque a gente na nossa cabeça acha que ou é 8 ou 80, ou eu leio 50 páginas num dia, ou eu não leio nada. Ou eu paro aqui 2 horas e leio sem parar e chego na metade do livro, ou não vale a pena essa leitura. Sendo que o que realmente funciona na prática é você respeitar a sua energia, respeitar que você é uma pessoa que tem que fazer milhares de outras coisas e que precisa dessa energia para fazer milhares de outras coisas, e separar um tempinho, separar poucas horas, alguns minutos do seu dia para ler algumas páginas daquele livro, para que você continue lendo, ao invés de ficar esperando pelo momento certo, esperando pelo momento em que você vai ter muito tempo, em que você vai ter muita disposição, porque você só quer parar para ler se for para ler muitas páginas. Sendo que isso não é eficiente, porque nossa disposição e nossa energia oscila, né? A gente nunca vai ter a mesma disposição e energia. A gente às vezes está mais cansado do que em outros dias. Então, fazendo assim de pouquinho em pouquinho, você garante que nos dias que você estiver com pouca disposição e pouca energia, mesmo assim você continue caminhando, porque você criou uma estratégia para esses dias, que é a estratégia de sempre. Então, não se culpe, não se compare. Você não é menos leitor porque leu menos, porque leu pouco. Você tá lendo, você é leitor, acabou, entendeu? A jornada literária e a experiência de cada pessoa ao ler é única, tanto a jornada de ler, de se tornar leitor, quanto na experiência de ler um livro. Mesmo que você já tenha lido para outra pessoa, vai ser diferente aquela jornada com aquele livro. Então, ao invés de se culpar e de se comparar, de colocar esse peso nas suas costas de graça, a gente precisa aprender a se respeitar e a se aceitar. E no se aceitar, que tá também um pulinho do gato. Que é se aceitar com o ritmo que você tem no momento. Não quer dizer que você não vai evoluir, não quer dizer que você em algum momento não vai começar a ler um pouco mais rápido, ou que vai conseguir ler um pouco mais de páginas. Não é que você não vai de alguma forma evoluir em nenhum sentido nunca, e que se aceitar é determinar a mediocridade e determinar que você vai ser sempre aquilo ali. Não. Se aceitar é sobre ser realista com quem você é no momento, para que você crie ferramentas para lidar com quem você é no momento, para que você consiga fazer as coisas sem se levar à exaustão. É só isso. É só lidar com a realidade. É só isso. Se aceitar é aceitar lidar com a realidade para que você consiga mudar a sua realidade. Se você não se aceitar e não agir de acordo com o que você aguenta, você não vai conseguir evoluir para que em algum momento você mude a sua realidade. Então você precisa se aceitar para ser qualquer coisa que você queira ser. Antes você precisa se aceitar, porque aceitar nada mais é que reconhecer a realidade. E assim, você não tem menos valor por causa disso. O seu valor
é que também, né, por causa do sistema que a gente vive, da sociedade que a gente é criado, e todas as cosmovisões, e inconsciente coletivo, e senso comum, meritocrata, por causa do capitalismo, né, a meritocracia é a base do sistema capitalista. Na meritocracia, a gente acredita que o nosso valor precisa ser conquistado por várias coisas. Mas, na verdade, o seu valor, o nosso valor, o valor de qualquer pessoa, tá intrínseco na nossa essência como seres humanos. E por que eu digo isso? Porque ninguém que tá aqui, ninguém, nenhum ser humano, absolutamente nenhum ser humano, sabe por que a gente tá aqui e o que acontece quando a gente morre. Ninguém tem essa resposta. Ninguém sabe o que acontece depois que a gente morre. E todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer. Não tem ninguém que vai escapar disso. Todos vão passar por isso. Todos os seres humanos. Isso nos iguala. E é porque a gente nasce sem saber de onde a gente veio que somos todos iguais. No sentido de todos temos o mesmo valor. Não existe ninguém melhor que outro. Não existe ninguém mais valioso que outra pessoa. Então, independente do que você faça, independente de quem você é, independente do tanto de habilidades que você tem, tanto de coisa que você sabe fazer, do que você aprendeu, das coisas materiais que você possui, nada disso tira o valor que você já tem, só por ser um ser humano. Só por ser um ser humano, você já tem um valor. Sua vida é valiosa só por causa disso. Então, se comparar e se sentir inferior, se sentir menos valioso, não faz o menor sentido. E é isso, gente. Eu li esse livro aqui o mês todo de maio. Fiquei o mês todo lendo esse bendito. Eu fui lendo bem devagarzinho, poucas páginas, lendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Não me apressei, mas eu fui ali insistindo devagarzinho, indo, entendendo. O Saramago, ele foi me levando aqui no processo dessa história de uma forma bem devagar. Foi uma introdução muito grande, ele foi bem paciente no desenrolar da sua narrativa, mas assim, que livro fantástico. Esse livro, unido com o Ensaio sobre a Cegueira, que é o volume 1 desse livro, né, é uma dupla, assim, ó, fenomenal. É o tipo de livro mesmo que é único. E o Saramago, ele tinha uma lucidez mesmo, né, o Saramago era muito lúcido. Ele tinha uma visão social, uma consciência de classe muito grande. E a gente consegue perceber isso nos livros dele. Eu chorei muito no final desse livro, quando eu me deparei com toda a crítica que ele construiu, quando tudo fez sentido, quando ele foi arrematando, né, e foi concluindo. Eu lembro que eu chorei um choro, assim, que ele veio espontâneo, porque foi um choro de uma realização do que ele estava falando, uma realização dupla, que me deu esperança e também me deixou um pouco, não diria desanimada, mas experimentando um tipo de fardo, né? De se deparar com a complexidade e com o quanto é difícil a nossa situação, quanto que é complicado, quanto que é complexo, simplesmente pelo único fato de que para a mudança acontecer num nível social, dentro de uma sociedade que abrange tantas pessoas, tantas mentalidades, né? Tantas opiniões diferentes, tantas visões de mundo diferentes. Segundo Saramago nesse livro aqui, para isso acontecer, para acontecer essa mudança, é preciso um movimento de lucidez coletiva. O que é essa lucidez coletiva, né? Que é justamente todo o propósito que ele tá falando aqui nesse ensaio, né? Um ensaio sobre a lucidez. É tipo assim, ele ensaiando como seria essa sociedade lúcida. E é simplesmente uma sociedade em que todo mundo tá atento à realidade. E é tão difícil isso, né? É tão difícil que a gente se mobilize coletivamente em direção à lucidez, em direção ao discernimento da realidade, em direção à consciência, tanto a autoconsciência quanto a consciência social, quanto a consciência política, que leva à consciência de classe. É tão difícil isso, né? É tão difícil isso. Justamente porque somos muitas pessoas. A gente tem uma desvantagem muito grande, que é o Estado burguês, que ele existe de uma forma para não incentivar as pessoas a conhecerem a própria realidade, porque isso é vantajoso, né, para o projeto de alienação de massas, né? Tantas coisas contribuem para dificultar esse processo, para dificultar que a gente adquira a lucidez coletiva, pelo menos da maioria, pelo menos de 80%, como ele diz aqui, né, que essa distopia aqui, ela começa justamente com o problema é um problema social, né? É sempre assim, as distopias do Saramago sempre são problemas sociais, que desencadeiam no caos completo. E o problema social aqui é que 80% dos cidadãos de uma capital votaram em branco,
nas eleições, entre poucos candidatos que as pessoas estavam cansadas de serem sempre os mesmos, de serem candidatos basicamente dos mesmos partidos. E aí, essa sociedade, coletivamente, por estar lúcida em relação à realidade, como se fossem uma pessoa só, como se fosse um só corpo, essa sociedade unida protesta silenciosamente através do voto em branco, para mostrar para aquele governo que eles estão insatisfeitos. E ele mostra aqui o quanto que uma coisa tão simples desencadeou em mudanças absolutas. E eu chorei porque me deu esperança, né? Essa análise dele, mas também é algo que a gente sabe o quanto que é difícil acontecer e o quanto que a nossa missão como comunicadores, como pessoas politizadas, comprometidas com a realidade, né? O quanto que é difícil isso, cara, o quanto que é difícil ver as coisas que estão acontecendo, estudar sobre, entender ali as movimentações políticas, sociais, a manipulação, tanto midiática quanto outros tipos de manipulações de massa também, como a manipulação dos fundamentalistas religiosos, a manipulação dos fascistas, né, dos ultraconservadores, a manipulação de vários lados, né, que existe justamente para manter as pessoas não conseguindo enxergar as próprias mazelas, os próprios problemas sociais, as próprias prisões em que elas se encontram e que determinam a vida miserável que elas têm. Então, assim, é um livro que me deixou com uma esperança, assim, porque eu sou otimista em relação a isso e eu escolho acreditar que a mudança é possível, sim, tem como isso acontecer, só que para isso a gente precisa lutar muito, a gente precisa se esforçar muito, a gente precisa se doar muito, se dedicar muito, e isso é difícil, né? Ainda mais com nós trabalhadores tendo a vida que a gente tem, que é uma vida construída para que a gente não tenha tempo para nada, para que a gente não tenha tempo nem para si, nem para entender sobre a realidade, nem para estudar nada além do que a gente precisa fazer no dia, que é trabalhar e cuidar da casa, e quem tem filho cuidar de filho. Enfim, é uma dificuldade gigantesca, mas ler esse livro me deu muita esperança, apesar de ter sido muito impactante porque é muito realista, mas ao mesmo tempo me deu muita esperança e eu amei a experiência de ler esse livro. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Olha aqui pra mim agora. Você não vai se comparar. Nunca mais. Eu não quero saber de você se comparando a ninguém. Tá me ouvindo? Chega, parou disso. Acabou. Se concentre em você, se concentre nos seus objetivos, nas suas metas, no que você quer ler, no que você quer estudar, no que você quer saber. Cria uma estratégia. Se você tá com dificuldade de criar uma estratégia, tem vídeo aqui no canal de eu dando dicas de hábitos de leitura. Vou deixar aqui na descrição. Então, assim, por favor, apenas comece, apenas vá devagarzinho. Mas leia, mas comece, mas continue e não se compare. Não permita que a sua vozinha interior aqui, de quem infelizmente te ensinou a se autocriticar tanto assim, a se desrespeitar, vamos tentar não escutar essa vozinha, vamos tentar ter uma atitude positiva em relação a você mesmo. E ser a pessoa que você deveria ter tido aí, né, quando você cresceu. Uma pessoa que te apoia, que tem compaixão, que tem paciência com você, que te incentiva, que não te culpa. Seja essa pessoa com você, seja essa pessoa com você. Ninguém mais vai ser, não espere de ninguém isso. Você precisa ser assim com você mesmo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não segue no canal, segue aqui. Não esquece de se inscrever. Se você gostou muito desse vídeo, curte, deixa o seu like, não esquece disso, é muito importante. E se você gostou ainda mais desse vídeo, compartilha com alguém, porque o algoritmo entende compartilhamento e salvamento também, tá? Salvar o vídeo também é uma forma assim, ó, é a melhor forma na real de demonstrar pra qualquer algoritmo, viu, gente? Não é só do YouTube, não. De que você se interessa muito por aquele assunto e você quer receber aquele assunto sempre. Então, faz essa pra Deus ver. Fica com Deus, um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.